versão horizontal entre marca e consumidor. A gente trabalha agora com uma versão altamente, não existe mais a versão vertical entre marca e consumidor. A gente trabalha agora com uma lógica horizontal. Tá? Então, assim, eles sabem que nós consumidores, sabemos que nós somos importantes para a marca e sabemos também que as marcas, elas têm um grande acesso aos nossos dados. E aí o que acontece? Elas querem coisas exclusivas. Os consumidores querem coisas exclusivas para eles. Eles não querem o mesmo tipo de produto ofertado para A, B, C. Ele não quer que ele seja o D que tenha o mesmo produto ou o mesmo serviço. Pode até ter, mas a forma de comunicar para ele tem que ser diferenciada. Algumas promoções mais exclusivas, por exemplo. Como assim? Eu sou um consumidor que semanalmente faço uso dessa marca e essa marca nunca me observou, essa marca nunca me mandou um brinde, nunca me mandou um mimo, né? Como a gente fala hoje, tem alguma coisa errada. Eu quero ser mais exclusivo para essa marca. Eu quero que essa marca pense em mim de uma maneira mais cuidadosa. E onde a gente vai se respaldar, né, para ter esse cuidado maior com o nosso consumidor? Onde que a gente vai realmente pesquisar sobre quem é esse consumidor? Por meio de análises de Big e Small Data. Então, assim, as análises de pequenos e grandes dados é hoje o que as marcas, o que as empresas, elas têm que se deter, elas têm que observar. Então, com o universo digital, existe uma infinitude de dados sobre os consumidores. Né? Os próprios sistemas de relacionamento, de CRM, que nós temos nas empresas, eles já conseguem coletar também muitos dados acerca dos nossos consumidores. E aí, o que vale para nós, aqui do outro lado, enquanto empresa? Vale observar esses dados que são fornecidos a todo instante, tá? Em um story, em um feed, por exemplo, em uma rede social, nas buscas mais frequentes pelo Google, enfim, a gente deixa rastro o tempo todo na internet e todas as empresas têm que estar muito atentas a esse dado, observando. Observando com que frequência, Aline? O tempo inteiro. A gente não pode deixar de observar o nosso consumidor em nenhum momento da sua jornada. Toda a jornada do consumidor, ela deve ser realmente observada o tempo todo. A gente tem que observar, coletar esses dados, né, mapear o que realmente é mais relevante para a nossa marca, para a nossa empresa, e depois nós devemos ficar o tempo todo fazendo análise desses dados. Mais uma vez, com que frequência? O tempo inteiro. Então, aqui, quando a gente vem para a parte realmente de análise de pequenos e grandes dados, a gente já adentra em outro campo, que depois a gente pode conversar mais, que é o campo da etnografia. Porque esses dados, todos estão disponíveis online. E a etnografia, ela utilizada, né, com fins de análise de comunicações de marketing, ela vai estudar algumas comunidades, alguns perfis, alguns grupos que estão online. E aí fica muito mais fácil com essa metodologia a gente conhecer um pouco mais, melhor e a fundo o nosso consumidor. E ele quer ser conhecido. Se ele não quisesse ser conhecido, plataformas e serviços online, como por exemplo um story de uma rede social, uma historinha contada ali, né, num perfil, ela não teria sentido. As pessoas querem ser vistas. Elas estão gritando para ser vistas, elas estão gritando, né, entre aspas, para ter a sua opinião vista, ouvida pela sociedade. E as empresas têm que ouvir o que os seus consumidores estão falando. Mais uma vez, a hierarquia vertical acabou. Não é só você comunicando e o seu consumidor ouvindo. O seu consumidor está comunicando muita coisa. E aí as empresas têm que sair, né, de um patamar um pouco mais elevado, na qual elas estão habituadas, e tem que passar a estar próximas realmente do seu consumidor. E aí eu pergunto, e a sua empresa? Será que ela está preparada para
transformações? E aí eu pergunto, e a sua empresa? Será que ela está preparada para tantas transformações? E olha que a gente está conversando aqui de uma maneira muito sucinta, né? Porque se a gente fosse realmente sentar e detalhar cada ponto desse, daria aí muitas horas e horas de estudos e de análises também. Mas eu pergunto, será que a sua empresa está preparada para a era da cultura da conexão? O que é essa cultura da conexão? A gente não estava falando ali agora há pouco sobre cultura digital? Sim, a cultura da conexão ela faz parte da cultura digital. É um termo cunhado, cultura da conexão, é um termo cunhado por N. Jenks. E aí ele traz muitas nuances de um olhar, né, muito focado na sociedade, nos meios de comunicação, nas empresas. Ele traz ali muitos insights, muitas nuances interessantes para que a gente possa trabalhar o consumidor nessa era digital. Então, o Jenks fala que a cultura da conexão, o Jenks fala que na cultura da conexão é a era de valorização de engajamento dos públicos. E engajamento e interação, eu diria que são os dois pontos fortes da cultura da conexão, da cultura digital, porque hoje o que a gente quer é esse engajamento. Quando eu falei agora há pouco que os clientes, os consumidores, cidadãos, de uma maneira geral, eles estão o tempo todo querendo que as vozes deles sejam ouvidas e que a nossa empresa, a sua empresa, tem que estar o tempo todo apta a ouvir esse consumidor, é justamente por isso, porque ele quer ser ouvido e ele quer também ter uma troca, um diálogo, né? Ele quer que haja realmente uma interação entre ele e a empresa que ele tanto gosta, a marca que ele tanto admira. E aí já deu para perceber que o papel do público mudou. O papel do público mudou muito. Então, o público hoje, o consumidor hoje, ele não é mais o fim da linha de uma empresa. Pelo contrário, hoje, na era da cultura digital, hoje o consumidor 4.0, ele é a estrela. Então, a empresa, ela vai ouvir o que esse consumidor tem para falar e, a partir daí, ela vai tomar decisões, vai alterar políticas da sua empresa e, entre outras ações que devem ser tomadas. O consumidor 4.0, ele discute, ele reage, ele espalha seus interesses e críticas pelas diferentes modalidades de mídia. Eles querem ser ouvidos, atendidos e recompensados o tempo todo. Então é tudo isso que a gente já estava conversando, né? Então é uma era no qual as pessoas estão discutindo, estão reagindo. Não é à toa que tem aquelas reações, gente, nas redes sociais, né? No Facebook nós temos reações surpresa, amei, etc. É porque as pessoas hoje estão reagindo realmente dessa maneira do outro lado da tela, ali no seu mobile. E elas querem ser ouvidas, elas querem ser atendidas e elas querem principalmente ser recompensadas nesta era digital. Então, entre as muitas possibilidades dessa cultura, saiba, será mais bem sucedido quem souber lidar melhor com as aspirações e desejos de um público ávido por participar e opinar. Se a sua empresa não está apta a ouvir, ela está um passo atrás nesse caminho que nós estamos vivendo. Ela está um passo atrás nesse mercado novo que nós estamos vivendo, nessa sociedade nova que nós estamos vivendo, que é fruto da cultura digital. Então, eu queria só destacar que a transformação na era da conexão, ela ocorre Eu só queria destacar que a transformação na era da cultura da conexão ocorre de dentro para fora. Então, ela está sempre relacionada com a interação social, com a sociabilidade, com a troca com o outro. Essa transformação que a gente vive hoje, né, as empresas falam, como que eu posso ser uma empresa na era digital? Como que minha empresa pode estar na era digital? Não é somente tendo os melhores aparatos tecnológicos, os melhores softwares. Não é assim. É uma transformação que tem que ocorrer na mentalidade da empresa, no coração, na filosofia da empresa. É uma transformação real, de dentro para fora. Tá? Então, a gente tem que pensar, quando a gente pensa em transformações, em empresas na era 4.0 também, a gente tem que pensar que é muito mais uma questão cultural
que uma questão tecnológica. Então vejam, não é porque a sua empresa tem o melhor computador de última geração, tem os melhores softwares, que ela está inserida na era digital. Não é só assim. A gente tem que ver se realmente o seu pensamento e as suas ações estão alinhadas com os pensamentos e as ações dos consumidores nesta era. Então, nós temos que entender que o consumidor 4.0 não é apenas aquele que mudou o meio de comunicação para lidar com as empresas, tá, gente? Não é só isso. Mas sim, nós temos que entender que nesta era, para entender o consumidor, nós temos que nos envolver, nós temos que mergulhar dentro de uma ruptura cultural, e isso carrega uma série de significados e uma série de ações. Vamos ver algumas delas. Então, não basta ser simples. Vou voltar essa parte aqui, que eu achei que já tá? Então, mas sim é envolver-se, é mergulhar dentro de uma ruptura cultural. E isso carrega uma série de significados e uma série de ações, como eu falei agora há pouco. Você tem que romper, você tem que compreender a lógica dessa cultura. Como é que a gente vai compreender a lógica dessa cultura, Aline? Observando a sociedade que a gente está vivendo, estudando, porque não é só porque os gestores, os CEOs, as pessoas que estão ali na ponta das empresas, elas já estão ali, né, já estão naquele patamar, naquela colocação, que elas não têm que entender o que está acontecendo na sociedade, que elas têm que delegar, por exemplo, esse papel de compreensão na sociedade só para o pessoal ali da área de comunicação e do marketing, porque o pessoal da comunicação e do marketing está ali o tempo todo lidando, observando essas transformações e pensando e promovendo ações também, levando para os seus superiores, mas os superiores estão com a cabeça fechada, não estão analisando, não estão observando, não estão estudando esse novo mercado, essa nova sociedade, e aí não há uma ruptura, eles não abraçam realmente o que há de novo. Então, gente, não basta simplesmente mais ofertar o seu produto. O consumidor precisa ser envolvido em um processo muito mais complexo. Isso a gente já está vendo desde a evolução do marketing e também da evolução do pensamento do consumidor. E aí, o que influencia o consumidor 4.0? Comunicação em diferentes mídias. Claro, hoje nós temos muitas mídias à disposição. Até a década de 80, final até da década de 90 no Brasil, a gente só tinha os meios tradicionais, e hoje não. Nós temos os meios tradicionais, os meios digitais, meios alternativos, enfim. Nós temos muitos meios para comunicar com o nosso consumidor. E nós precisamos realmente nos comunicar com ele em diferentes mídias. Por quê? Porque ele está em diferentes mídias. Então, se, por exemplo, eu quero uma informação mais aprofundada sobre a marca que eu tanto gosto de consumir, talvez eu vá para um blog, eu vá para um site da empresa, e a sua empresa precisa ter o blog, ter o site. Se eu quero realmente só entender um pouquinho como é a dinâmica dessa empresa, dessa marca que eu tanto gosto, mas eu não quero nada muito aprofundado, eu vou lá nas redes sociais. Será que essa marca está nas redes sociais? Ela tem que estar. Então, ela tem que estar em diferentes meios, realmente. O que mais que influencia o consumidor? Opinião de familiares e amigos. Então, as empresas hoje, elas têm que se importar não só com o consumidor final, mas com toda a cadeia, né? Com todo o grupo que está envolvendo ele. A gente vive uma sociedade em rede. E nessa sociedade em rede na qual nós vivemos, a opinião do outro é muito importante para nós. Então, a opinião dos nossos familiares e a opinião dos nossos amigos é fundamental. Então, veja, a gente tem que conquistar muito além do que apenas um consumidor ou um perfil de consumidor. O que influencia também o consumidor 4.0? Sentimentos prévios em relação à marca. Esse sentimento a gente só vai conseguir conquistar se realmente a gente estiver ali presente na vida dele. E uma plataforma fundamental para que nós estejamos presentes é a rede social digital. Então, por isso que é tão importante que a sua marca esteja presente em uma rede social digital, porque ali nessa rede, que você não vai estar focado apenas em vender o seu produto,
né? É ali naquela rede que você vai se mostrar muito mais humano, deixar um pouquinho de ser marca e se mostrar ali um pouco mais mostrar um pouco mais os bastidores da empresa e mostrar realmente quem faz aquela empresa. E aí os consumidores, observando isso, vão começar a construir uma relação com aquela marca e aí sim vão começar a nutrir um sentimento em relação a ela. Outra forma também de influenciar o consumidor 4.0 é a partir do uso do storytelling. O storytelling é algo tão emergente, né? Só que não. O storytelling é aquela coisa que todo mundo gosta desde que o mundo é o mundo, desde que as pessoas são pessoas, desde que a sociedade é isso que a gente está vivenciando há muitos e muitos séculos e séculos, né? Então, assim, quem não gosta de uma boa conversa? Quem não gosta de uma boa história? Então, alguns autores apontam que quase ninguém hoje tem mais tempo para um comercial de 15 minutos. Quem tem tempo para um comercial de 15 minutos? Ninguém. Mas nós temos sim sempre um tempinho para uma boa conversa, para uma boa história de 15 minutos. Então é nessa boa conversa, nessa boa história que a sua marca tem que estar inserida. Conte mais histórias ao invés de o tempo todo ficar ofertando o seu produto de uma maneira incisiva.